Cara, essa semana eu tava dando uma olhada no Instagram, rodando o feed ali, até que eu me deparei com esse vídeo aqui. Timbrando a pedaleira G1 com inteligência artificial. Para esse processo, eu escolhi a música Should I Stay or Should I Go, da banda The Clash. Abra o Gemini, dê o comando, selecione a foto da pedaleira e do cubo. Aguarde o processamento do comando e aí está as instruções para você timbrar a sua pedaleira no cubo. Muito interessante isso aí, né? Quando eu vi isso, eu pensei, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Eu tenho que testar esse tipo de coisa para ver se realmente funciona. Então, o assunto do vídeo de hoje é justamente isso. Eu vou pegar minha antiga G1 X-On, que é a minha pedaleira clássica aí, que muita gente já teve para estudar, e o meu amplificador, o PIV, e vou mandar umas fotos aqui para a inteligência artificial para ver se ela consegue gerar, para ver como ela geraria para nós um timbre, por exemplo, do AC/DC. Aproveitando aí o hype que eles estão no Brasil agora, eu vou pedir para ela fazer um timbre das músicas do AC/DC e a gente vai ver junto aqui se ela consegue chegar mais ou menos no som parecido, né? Se ela consegue entender o que eu estou pedindo para chegar nesse som. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa teu comentário, confere os links na descrição. Inclusive, eu vou vender essa pedaleira aqui para trazer coisas diferentes para o canal. E não se esquece de deixar teu comentário, dizer o que tu acha. E não se esquece de conferir as músicas aqui do canal, ajudar no engajamento. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, bora lá. Tirei as duas fotos aqui com o celular da pedaleira e do ampli PIV. E eu vou mandar para ela aqui, então, me indicar um timbre parecido com esse de si. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Eu tenho esse equipamento em casa e quero tirar um som parecido, um som mais próximo possível do timbre de guitarra do Angus Young, acho que esse é Angus Young do AC/DC. AC/DC, me indique como configurar esse equipamento. Então, vamos ver o que ela vai nos dizer aí. Então vamos lá. Cara, você tem um kit clássico de entrada com autoridade nas mãos. Realmente é um kit bem de entrada, né? O som do Angus Young é um ápice do menos é mais. Então basicamente uma Gibson SG plugado direto em um Marshall empurrando até o talo. Beleza, um timbre simples mesmo, né? Ele não usa pedais de distorção, mas como você tem um setup de estudo, vamos usar a G1 para simular esse Marshall e o PIV para dar o corpo. Legal, interessante. Então aqui está um mapa da mina para chegar ao timbre de Back in Black ou Highway to Hell. Então bora lá. Configuração do amplificador PIV Rage 258. O objetivo aqui é deixar o amplificador mais neutro possível para que a simulação da Zoom faça o trabalho pesado. Então a gente vai usar basicamente o PIV para dar o som e a Zoom vai vir com tudo, né? Então bora lá, a gente vai botar o canal no Clean, a chave Modern Vintage, coloca no Vintage, né, que é aquela chavezinha do lado, e suaviza os agudos, dá uma resposta mais clássica. Legal, ele vai nos explicando aqui exatamente como ele está pegando a linha de raciocínio, né? Equalização, então, o low 5 ou 6, médio 7 ou 8, o segredo do Angus está nos médios, né? Então, até aqui então tá certo, né? Médio para frente. E o high agudo 5, 6, não exagere, o som dele é brilhante, mas não ardido, né? Então, é um som médio, mas que tem um corpo, né? Configurações na Zoom G1 X-On, né? Então, no Zoom você deve criar um patch novo ou editar um existente usando apenas 2 ou 3 módulos. Beleza, então eu vou primeiro configurar aqui o ampli e aí depois eu vou partir para ela. Então, bora montar isso aí. Então bora lá, que a gente vai botar no canal Clean, né? Que é o de cima. Vai colocar a chave que ele estava comentando aqui, essa chave aqui, né? Stack Modern e Vintage. A gente vai botar ela no Vintage, que era mais ou menos o que estava também. E aí a equalização, vamos botar o low e o grave no 5 e o 6. 5 e 6. Aqui vocês viram que eu estava com o grave todo no máximo aqui, sempre que se eu não der muito ganho, como ele tem um falante pequeno, ele acaba não tendo tão grave, né? Mas vamos seguir exatamente o que ele está nos dizendo aqui. Aqui no mid ele vai para 7 e 8, que é mais ou menos o que estava, né? E o high 5 e 6. Vou deixar ele no 5 porque eu acho ele muito agudo, né? Vou deixar ele aqui no 5, beleza? E aqui então é só o volume, né? Que eu regulo depois. Beleza, de ampli em resumo seria isso aqui. Bora pra pedaleira. Então vamos lá. Agora na pedaleira ela pediu para eu pegar um set limpo, né? E botar aqui o amplificador, que é o coração da coisa, né? Aí ela escolheu pro modelo MS
1959, que é uma simulação do Marshallplex. Então vamos ver aqui mais ou menos como é que eu vou achar ele. Faz tempo que eu não uso essa pedaleira aqui, então eu tenho que lembrar como é que se usa, né? Então vamos achar aqui os amplificadores. Pedal aqui, tá. Então MS 1959, vamos ver se eu acho ele aqui. MS 1959. Então esse é o nosso amplificador. Vamos entrar nele e agora o ganho ele pede para botar entre 40 e 60. Vou deixar no meio. Vamos ver aqui. O som do Angus não é metaleiro. É um drive de rock clássico onde se você palhetar fraco o som sai quase limpo. Então é um ganho bem com bastante dinâmica, né? O tube ele tá dizendo para botar entre os 30 e 50 pelo calor de válvula. Eu vou botar tudo meio que no meio do que ele tá dizendo pra gente ter uma média, né? O level para fazer o ajuste geral, vou deixar no 100. E aí o equalizador, eu vou botar, ele pede pra botar o bass, tá ao contrário aqui que ele falou. O bass no 5, o médio no 80 e o treble no 7. Vamos ver se a presença no 6. Legal. E agora então o gabinete módulo 2, gabinete que é a caixa. Se não carregar automaticamente, escolha a caixa MS Stack 4 de 12, que é esse aqui, né? MS Stack 4 de 12, que é esse aqui. Eu acho que é aqui que ele está dizendo Stack, né? Stack Front. Isso dá o peso característico dos shows do AC/DC, né? Então o Stack Front, que é onde eu vou ligar que não vou ligar em linha, né? Eu vou ligar na frente do ampli, né? Então agora dica de ouro, o toque final. A guitarra, se a guitarra tiver 2 captadores, use o captador da ponte, que fica mais perto de onde você apoia a mão. Coloca o volume do tom da guitarra no 10. A palhetada. O Angus toca com muita força na mão direita, o drive dele vem metade do amplificador, metade da porrada nas cordas. Então, presença, né, gurizada? Menos ganho, mais médio. O erro comum é colocar muita distorção se o som estiver embolado ou sujo demais. Baixe o ganho do zoom e aumente os médios. O timbre dele é seco e definido. Quer que eu te ajude a encontrar algum outro modelo de amplificador específico dentro da linha Zoom, caso você não ache o MS 1959? Beleza, não, aqui eu já achei exatamente o que eu queria. Então, cara, em resumo, esse é o timbre do AC/DC. A gente basicamente aqui fez um ampli, né, que foi o Marshall, e ligou no nosso PIV, né.
bola. Então, cara, meio enferrujado aqui no solo desse DC, não me lembrei de uma parte ali. Deu pra ter uma noção bem legal, dá pra timbrar assim. Não dá pra usar isso como muleta, né? É interessante tu sempre tá buscando olhar ali, testando timbres e tudo mais, pra tu treinar o teu ouvido pra timbrar parecido, né? Eu vou fazer mais um teste aqui para aproveitar uma coisa mais complexa e eu vou pedir para ele nos dar o timbre. Agora me mostre o timbre, como fazer o timbre. Deixa eu pensar de quem? Banda Ginger. Vamos ver. Aqui eu vou botar mais um só para ver uma coisa diferente. Olha, já até se empolgou aqui, ó. Eita! Agora o papo mudou completamente de figura. Temos uma classe do Angstrom metal moderno e progressivo. O time do Roman Ibram Halilovic, guitarrista da Ginger, é o oposto desse de ser extremamente comprimido, com muito ganho, afinado com baixo, afinado muito baixo, geralmente do drop Lá ou drop Si, e com uma clareza absurda nas notas, mesmo com muita distorção. Como PIV amplificador de estúdios ou de amplificador digital, vamos precisar de uma estratégia de empilhamento de efeitos. Beleza, então agora uma coisa mais complexa, né? Vou botar aqui no 2. Então vamos lá. Falando do amplificador, o PIV Rage 258, diferente desse DC que queremos som mais seco e rápido possível. Então, vamos lá. O canal vai ser o clean, sempre uso o clean do ampli quando a distorção pesada vem da pedaleira, tá? Chave Modern Vintage, a gente vai botar em Modern, que é aqui. E a equalização é o Low no 6, o Mid no 4, que é 6 para não embolar, leve cordas médios dos sons couplage do metal. E o 7 e o high pro 7 para dar o estalo das cordas. Beleza. Não sei se faz tanta diferença aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. Então aqui na pedaleira, vamos lá. Para o Ginger você vai precisar de uma cadeia de efeitos mais complexas no zoom, que é o que eu queria que ela fizesse mesmo, né? Então o módulo 1, ZNR, que é aqui um Noise Reduction, né? E, se eu não me engano ele fica pra cá, não. ZNR aqui. Fundamental, com ganho alto que vamos usar, o chiado vai ser alto. Configure o threshold para cortar o som assim que você parar de tocar. Então aqui eu vou ter que ligar a guitarra para ver depois, né? Depois vamos adicionar um efeito, vem o compressor, né? Eu vou ter que achar um outro aqui. O Ginger tem um som muito percussivo. Use o compressor antes da distorção para igualar o volume das notas rápidas. Sustain 30 e level 50. Vou botar aqui então 30. Opa. Vou botar 30 e o level 50. Eu não achei exatamente o mesmo, então vou deixar aqui mais ou menos. Ataque slow. Bom, depois a gente vê, se não der eu pergunto pra ela. Módulo 3, Drive Overdrive, Tube Screamer, né? Então, clássico aqui. Aqui está o segredo do metal moderno. Use Tube Screamer antes do simulador do amp. Tá, vamos ver o Tube Screamer que tem aqui na pedaleira. Booster Overdrive Tube Screamer aqui. Então, o ganho dele é em 0. A gente vai usar aqui provavelmente como um boost, né? Que é bem comum nesse estilo. Tone 70, né? Classiqueira. E o level no 100, né? Não, level 80 ele pediu. Proporcional para o ampli. Então 80 daqui seria mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Beleza. Proporcional para o ampli, né? Para limpar os graves e dar foco nos médios agudos. Beleza. Então, Ampli Simulator, o peso. Escolha o DZ Drive ou o Alien, simulação de Angle. Cara, eu vou escolher o Angle porque eu uso ele eu gosto de usar ele no Amplitude. E aqui vai ser a mesma coisa, daí eu vou curtir mais, eu acho. Então ele é, como é que é o nome? Alien. Tangerina. Cadê o Alien? Aqui ó, Alien. Beleza. A gente vai botar o ganho em 675, vou botar então 70. O Tube Screamer, o Tube quer dizer, ele não diz, então vou deixar assim. O equalizador, o Bass é em 5, o Middle é em 4 e o Treble é em 7, 70 aqui.
E o presença ele falou agora, que é 6. Então aqui. Escolha o DZ 4 de 12, ou o Alien 4 de 12, que eu vou botar em stack também. Stack front, beleza. Agora o pulo, gato. O toque do Ginger, a afinação, não tem jeito, o som do Ginger é baixo. Se a guitarra estiver na afinação padrão E, você nunca vai soar como esse, tá? Foda-se. Tente pelo menos um drop Ré, ou se as cordas forem grossas, drop Si. Realmente todos eles são bem graves, né? Fiz alguns covers aqui no canal, eles ficam bem graves. Paleteada Shugging. A mão direita precisa ser muito firme nas cordas graves, palm mute. O som deve soar seco e cortante. Cordas novas. O time do Roman depende muito do brilho metálico das cordas novas. Se as cordas estiverem velhas e opacas, o som vai parecer lama. Que no caso talvez aconteça isso porque as cordas estão velhas. Dica extra, se o som ficar muito magro, tente tocar o simulador jump para o Beja Drive, que é a mesa bug dentro da Zoom. Ele tem um grave mais massivo que combina bem com o PIV. Quero que eu te ajude a configurar o pedal? Beleza, então, cara, fizemos 2 timbres aqui bem distintos um do outro. E agora então vamos ligar a guitarra e tocar do jeito que ela mostrou para nós, para ver o que sai de resultado, né? Então esse aqui é o timbre da Ginger, né? Mas cara, com a proposta que estava aqui, com os equipamentos de entrada que eu tenho em casa, dá para tirar um som bem parecido, tanto do AC/DC, que é bem simples, quanto do Ginger ali, que tem um pouco mais de efeitos, né, compressões e tudo mais. Então eu acho isso interessante, tu pode usar como um auxiliar, né? Tu viu ali que ao longo das coisas que ele foi comentando, ele deu várias dicas de como ele raciocinou para chegar naquele timbre. Então a partir dessas coisas tu pode ir analisando e vendo o que faz sentido para ti, o que tu gosta mais ou não, né? Usar como ponto de partida. Ele mesmo diz ali que algumas coisas podem funcionar ou não, então vai de tu testar, né? Então, cara, o vídeo de hoje era isso. Eu queria trazer essa ideia de timbrar com a IA. Eu achei bem interessante quando eu vi, e testando agora achei mais interessante ainda. Quando eu estava começando, isso que poderia ter me ajudado bastante a entender um pouco mais sobre o caminho do timbre. Daria para trocar uma ideia com a IA ali, perguntando de por que ele usou tal coisa ou não, né? Então, cara, é necessário e é importante usar essas ferramentas para nos auxiliar hoje em dia com o que a gente tem em casa, porque, cara, isso são informações que antigamente a gente precisaria ter acesso a pessoas que têm esse conhecimento, ou esperar uma semana para voltar na aula com o professor de novo, né? Então, cara, com a IA te assistindo, te ajudando, é bem interessante. Eu comecei, não usa como muleta, usa como auxiliar, beleza? Então, pro vídeo de hoje seria isso, espero que tu tenha gostado. Deixa teu comentário, me diz aí se tu já fez esse teste, se tu vai fazer esse teste, se funcionou pra ti. Não esquece de se inscrever no canal e confere os links aqui na descrição, minhas músicas também, e tem esses outros vídeos aqui pra você dar uma olhada, e te espero no próximo vídeo. Valeu!